Senhor Jesus, irmãos, Jesus é o Senhor. Como foi avisado ontem, hoje nós não teremos uma palavra específica, mas nós iremos abrir e dar oportunidade para que os irmãos que estiveram ali, os 9 dias ali participando da conferência internacional, na Estância Árvore da Vida, para que cada irmão possa trazer o seu sentimento, para que cada irmão possa trazer aquilo que o Senhor falou ao seu coração. E eu acredito, irmãos, que nenhum de nós saiu da mesma maneira que nós chegamos. Eu acredito que as palavras que nós ouvimos causou algo em nós, mexeu com algo em nós. Eu acredito, irmãos, que essa palavra, ela nos despertou para a nossa responsabilidade. Então, como nós encorajamos os irmãos ontem, os que tiveram ali, que participaram, os irmãos que ficaram aqui também compartilharam, também acompanharam, desfrutaram. Depois, os irmãos também que acompanharam daqui, pode compartilhar, não tem nenhum problema, tá? Mas principalmente nós que estivemos ali, estávamos totalmente imersos naquela esfera. É uma esfera, irmãos, que você não tem noção. Se você nunca participou, se você nunca esteve, é uma esfera, irmãos, que te tira da terra e te leva para o céu. É uma esfera que você está totalmente imerso junto dos irmãos de outras localidades, irmãos de outros países, irmãos de outros continentes, com uma só visão, ouvindo uma só palavra, com uma só meta. Essa é a unidade do corpo de Cristo. Então, você que esteve ali, prepara o seu caderninho. De preferência, nós pedimos para que você venha aqui à frente, tá? Para que a câmera, que está sendo transmitido, para que a câmera... mas antes nós vamos passar aqui Antes nós vamos passar aqui o vídeo dos melhores momentos, para que talvez você vendo o vídeo, você lembre mais, amém? Você lembre mais do encargo. Então, antes dos compartilhares, vai ser passado um vídeo aqui, amém? Vai ser passado um vídeo. Então, irmãos, nós tornamos a encorajar os irmãos, não retenha o Espírito, em nome de Jesus. Às vezes o Espírito está aí dentro de você e falou, olha, você precisa passar isso para os outros. Você precisa transmitir isso para os outros. Aí nós ficamos no nosso lugar quieto, ali preso, você prende o Espírito, quer fluir, nós retemos ele. Irmãos, mas eu tenho uma notícia para você. Eu tenho uma notícia para você. Não adianta você tentar reter o Espírito, porque ninguém segura a água. Irmãos, a água mais cedo ou mais tarde, ela vai romper as barreiras e ela vai fluir. Então, que palavra que eu uso? Que palavra que eu uso para aquele que tenta reter essa água? Eu não sei qual palavra que eu uso. Mas, irmãos, não tente reter o fluir da vida. Deus precisa de você. Deus conta com você. Deus conta com cada um de nós, irmãos. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos membros da igreja de Deus. Amém? Então, nós pedimos que cada irmão que vier compartilhar, que venha aqui à frente, de preferência, para que a câmera te pegue. E antes de um irmão terminar de compartilhar, o outro já esteja aqui, para não dar vácuo, entendeu? Nos compartilhares e depois os irmãos que acompanharam daqui, também de suas casas, a transmissão, também tenham liberdade de compartilhar, não tem nenhum problema, nós queremos que todos profetizem uns após os outros, amém? Então, relembrando e reforçando, irmãos, não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito. Então, nós vamos ver aqui o vídeo dos melhores momentos, depois nós vamos já partir para os compartilhares, amém? Através de Cristo, sendo o conector entre Deus e o homem. E o conector entre o homem e o homem, Deus está tecendo um tecido
pronto para lutar contra o reino de Satanás. Vamos tomar essa terra de volta para o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. O Métrica Topo é o melhor software topográfico do Brasil. Senhor Jesus. É interessante porque o irmão ontem tocou sobre o batismo, que vai haver batismo. Eu não percebi o dia, eu acho que vai ser no dia do almoço. Ok, amém. Eu estava olhando as minhas anotações lá que eu fiz na conferência, né? Eu pude pegar um pouco a respeito do batismo. Em João 1:12, o irmão fala, né? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós, a partir da hora que cremos em Cristo, né? E na Trindade, o próprio Deus deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, esse é um primeiro requisito para receber um batismo, é o crer. A fé, ela vai crescendo gradativamente a partir da hora que a gente vai imergindo na palavra, né? Damos graças a Deus porque estamos aqui hoje fazendo isso, imergindo na palavra, ganhando mais do Senhor. Ninguém sabe mais do que ninguém. Todos nós aqui estamos para aprender a Cristo. Amém? Em João 3:7, quando ele fala com Nicodemos, né, que importaria que ele nascesse de novo. Quer dizer, como pode um cidadão já de idade nascer de novo, né? E aí ele fala no versículo 3, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ele estava falando do batismo, né? Então, só o crermos não satisfaz o Senhor, né? Ele quer que mostremos para principados e potestades, através do batismo, que nós somos filhos de Deus, né? Isso é uma bênção para nós. As bênçãos são espirituais, né? A gente não está aqui para receber bênçãos materiais, mas espirituais. Aleluia. Efésios 2, Senhor Jesus. Efésios 2, de 13 a 15. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes, nós, né, que antes estávamos longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Cristo hoje, Ele está nos tecendo, nos misturando, para conhecermos um através do outro, a largura, a profundidade, né? A espessura, né? Isso sim, com laços de amor, né? Se a gente não amar o próximo, não tem como se entrelaçar. Mas o Senhor nos leva a amar uns aos outros, para que um dia na Nova Jerusalém não seja mostrado como troféu um ou outro, e sim um corpo. Afinal de contas, nós somos o corpo de Cristo, e o cabeça é Cristo, né, o próprio Senhor, né? E Ele ainda quer exibir-nos, né, como um corpo, né, e não como individualistas.
que somos todos nós que seremos arrebatados, né? Eu ia tirar um trechozinho de um hino, aí a Anne falou, os hinos hoje é tudo escolhido. Hoje tem uma meta, um caminho a trilhar, né? Graças a Deus, porque e isso não é só hoje, mas é uma vida. A gente pôde sair lá em São Paulo, em alguns locais, para orar pelas pessoas. Eu fui muito impactado, tivemos muito não na cara, mas quem recebeu as orações, creio eu que eu também fui curado, entendeu? A gente leva a cura e é curado. Depois que eu cheguei, eu já tive algumas experiências de pelo menos 6 pessoas que eu pedi para orar, 3 aceitaram e assim, estavam precisando. Então, a nossa função é ir para as ruas, levar a palavra. Simplesinha, não precisa complicar, porque Deus não é complicado. Ele é simples. Aleluia? Amém. Amém. Tem que segurar para ela. Segurar para mim. Tem que segurar para ela que ela não há. Amém. Ó, gente, a experiência de ir à conferência foi impactante. A primeira vez que eu fui, foi uma coisa do outro mundo, de celestial mesmo. Cada vez que você entra ali para ouvir a palavra, estar em contato com os irmãos, é uma coisa realmente que toca a gente demais. E esse entrelaçar do amor de Deus com o amor dos homens foi uma coisa que me tocou muito, porque amar as pessoas da nossa casa, amar os irmãos aqui, é muito fácil. Mas como nós saímos para a rua para orar pelas pessoas, nós temos de amar aquela pessoa, não é orar por orar, não. Nós temos que sentir que ele precisa de conhecer o Senhor também. Como nós conhecemos, Deus nos deu essa graça de conhecê-lo, nós precisamos levar esse amor para as pessoas, amar essas pessoas. Foi muito maravilhoso. E lá dentro mesmo eu senti o amor das irmãs, porque eu em Clamar, por exemplo, foi a primeira vez que nós fomos, nós não tínhamos muita experiência de levar as coisas e tudo. Então, o amor da irmã Bia, da irmã Vaninha, da Adriana, das outras que estavam no quarto, que ia nos suprindo das coisas e cuidando de nós, eu e ele. Mas foi maravilhoso. Mas é muito... gente, olha, que Deus dê a graça a cada um de estar ali, viu? Para desfrutar de cada mensagem, as palavras de comando, gente. E eu lembrei, assim... Na verdade, eu voltei com a cara no chão, porque estar aqui, vir aqui aí a reunião, é muito fácil. Agora nós temos de sair para a rua, amar as pessoas da rua, levar o Senhor para a rua. Então foi essa mensagem que eu ganhei lá naquela conferência. Maravilhosa, viu? Amém. Posso já? Maravilhosa. Irmãos, falar nisso, bem... Tem que lembrar que tem que acertar com as meninas o hotel lá, o rateio lá do negócio. Senhor Jesus. Irmãos, foi a primeira vez que eu fui à conferência. Eu já tinha ido lá na estância, né, uma vez com o irmão Flávio Fida. E aí uma coisa que ficou para mim, que é muito interessante. A conferência não terminou ali. Assim como as reuniões não terminam aqui. O GF não termina quando nós saímos e lanchamos na casa dos irmãos. A reunião de oração também não termina naquele momento. Nós temos que sair, né? E sair é sair de nós. Você pode até não sair de casa, mas você sai de você para orar pelas pessoas, como nós já falamos, né, que a rua de cada um pode ter sua rua, né? E ontem Magno lembrou mais uma coisa interessante. Por que a rua cura? Porque quando você vai às pessoas achando que você está numa situação complicada, difícil, você encontra outras pessoas que você percebe que estão precisando de você. Mas, enfim, são muitas coisas para dizer sobre a conferência. O irmão Pedro, o tema da conferência foi conexão, foi
foi o formar o tecido, que é o entrelaçamento, né, da trama com a urdidura, e o Senhor, então, Ele quer fazer um tecido firme, um tecido que não rasga. Exatamente, a palavra, fica procurando palavra difícil, um tecido que não rasga, um tecido de vários fios, seda fina, e esse tecido é 1000 fios, é o entrelaçamento da igreja, porque o entrelaçamento dos irmãos será o entrelaçamento da igreja. Agora, experiências, várias. Por exemplo, nós fizemos comportagem, eu fui à Americana, cidade de São Paulo, no primeiro dia, que foi a segunda-feira, quarta-feira. Na quinta nós não fomos, na sexta nós fomos para Hortolândia. Em Americana, um jovenzinho que foi me carregando, né, porque ele já era experiente, irmãos, pensa num negócio. Chegamos no supermercado e o segurança foi logo empurrando aquele negócio, e a gente mudava de lugar, e eu já com medo, mas ele corajoso, né? Aí nós saímos, fomos para o estacionamento. Aí ele falou, vamos voltar lá. Eu olhei o tamanho do segurança. Aí ele falou comigo assim, você tem medo de ser preso? Você já foi preso? Eu falei, não. Você tem medo? Não, mas morrendo de medo, né? Aí voltamos lá. Mas o mais interessante e curioso é que ele era de uma intrepidez. E depois eu estava falando com a Aura que eu nem lembrei, quando ele perguntou de ser preso, graças a Deus, de falar que eu era advogado. Porque se eu falasse, eu acho que ele ia querer invadir o supermercado. Irmãos, outra coisa que eu observei, e dou graças a Deus, eu estava tão envolvido pelo Senhor que, sinceramente, nem liguei, foi bom demais, que se eu falo, eu acho que ele ia querer entrar no supermercado. Aí também teve um caso lá em Americana, nós entramos numa ótica muito bonita, aí a moça falou assim, para orar aqui, tem que falar com o dono lá, o gerente, aí nós chegamos lá, um senhor altão, bonitão, aí falamos com ele falou assim, pelo amor de Deus, aqui não é lugar de oração, olha, a gente ora em casa, aí só faltou empurrar, pelo amor de Deus, aí nós fomos embora. E, no fim, eu só coloquei um kit, a última pessoa que eu abordei, o ônibus já estava chamando, eu consegui deixar um kit, foi o que eu fiz, mas a experiência é fabulosa e nos anima mais. Mas eu volto a dizer que a conferência não encerra ali. A conferência, nós temos que continuar, nós temos que ir para a rua, nós temos que orar, nós ficamos incomodados, né? Tanto que depois que nós chegamos, nós já tomamos algumas providências, né, bem? Depois nós vamos contar. Amém? Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus, eu queria ser a primeira a compartilhar, porque eu sei que se eu não viesse, eu ia ficar presa na cadeira. Então, vou ser obediente, viu, Magno? Você disse que 2 minutos. Eu vou ser bem sucinta aqui. O Fida começou cantando um hino ali, tenho hoje uma meta, e as meninas brincam comigo. Hoje eu falo, eu canto, eu tenho hoje uma meta, um caminho a trilhar, eu falo, tenho agora ainda 2 netas para criar, e ainda o bisneto para estar ajudando a Emily, né? Mas, assim, eu sei que com relação à trama e à urdidura, vai ser muito falado aqui pelas irmãs, pelos irmãos aqui. Mas, assim, foi algo maravilhoso que a gente já tinha visto aqui, né? Mas lá foi diferente, o irmão explicou de uma maneira assim, que não tinha como a gente não entender o que é isso, o entrelaçamento, estar junto dos irmãos, né? Esses fios aí que, como a irmã falou aqui, tem que estar ajustado. Se soltar um fio, já não está bem. Então, esses fios têm que ser ajustados e entrelaçados em amor. Mas eu sei que os irmãos vão discorrer mais aqui dessa situação. Mas o que mais me impactou ali, muito, eu voltei assim, sabe, impactada, quando eu peguei minhas netas, né, porque meus filhos, eu não tinha o Senhor na minha vida, e eu não passei esse legado para eles, né, eu não tinha testemunho para dar para eles, a não ser Caio, né,
mas pela graça do Senhor, hoje todos são salvos, reúnem. Fabiano tem um coração para o Senhor, mas por situações, né? Ele não está podendo vir nas reuniões, mas ele também foi salvo, né? Então, assim, eu falei, aí quando o Fabiano chegou com as minhas netas lá em casa, a única coisa que eu pedi ao Senhor, Senhor, se o Senhor me der a graça que minhas netas permanecem na igreja, na vida do Senhor, o Senhor me fala que eu vou pegar. Mas se for para eu ir para um canto e elas ir para outra, para a rua, eu não dou conta. O psicológico não dá conta. E o Senhor me honrou. Graças a Deus que o Senhor me honrou. Mas o que eu quero falar? Algo que me impactou é o cuidado que a igreja tem com nossos filhos. É o cuidado que a igreja tem com nossa família. Não tem isso, gente. Aqui em Carlos Chagas não existe. Não tem. E quando eu vi aqueles jovens, Senhor Jesus, Magda me falou algo ali, mas o sentimento já era esse, Magda, do núcleo energético, eu já vim com esse sentimento para compartilhar. Quando eu vi aqueles jovens de 9 anos, de 12 anos, até falei com Leda, que Pedro é muito intrépido, Pedro é um menino muito intrépido, Esté também é muito intrépida para isso. Gente, eu queria tanto que eles estivessem ali, que o Pedro tivesse, que a Esté tivesse, que todos esses jovenzinhos, que João Marcos tivessem ali, para ver o cuidado dos irmãos, ver aqueles jovens compartilhando. Gente, eu fiquei envergonhada. Eu fiquei envergonhada de ver aqueles jovens naquela situação. Lá no nosso bloco, teve um irmão, que a irmã estava comigo no bloco lá, ele perdeu 7 tipos de alimentação. A gente ficou tentando ajudar, irmão, a gente vai te ajudar e tal. Ele falou, não, irmão, o Senhor vai suprir. O Senhor vai me suprir, pode ficar tranquila. E o jovenzinho dele, o menininho de 9 anos, que é chamado menino do açougue, não sei se vocês já viram, o irmão Miguel, até o irmão Pedro, até fez vídeo com ele, fez foto. Essa criança falou, pai, deixa comigo. Essa criança saiu dentro da instância, orando pelas pessoas, irmão, conseguiu pagar 11 kits em 1h30. E o Senhor supriu aquele irmão. O Senhor supriu aquele irmão que estava conosco. Eu nem tinha falado com você, essa situação aí, mas ele falou para mim, eu falei, você, Eliette? Eu tinha falado? Eu acho que eu falei. Então, irmãos, quando eu vi aquela situação ali, daqueles jovens, gente, é os jovens que vai trazer o Senhor de volta. É os jovens que têm essa energia. Gente, nós temos que investir nos nossos jovens. Eu investi. Assim, Fabiana não está aqui hoje por outra razão, não foi nem comigo compartilhar, tadinha. Mas ela voltou curada das ruas. Eu não fui porque eu não fui, né, escolhida lá, mas ela foi, acho que se não me engano, 2 vezes. Ela saiu morta, ela voltou viva. Fabiana voltou viva e querendo ir de novo. Então eu vi a cura, a rua é a cura. A rua é a cura. Então, gente, vamos embora investir quando puder, quando não puder, pede. Vai na igreja, vai nos irmãos, vamos investir nossos jovens. Minhas netas, a Fabiana e a Esté, está aí, tá para ir aonde os irmãos quiserem que elas vão, para onde for. Então, gente, algo que me impactou demais. Ali, daqueles jovens, né, está ali, lições para nós, né, de palavra, de tudo. E eu não vou me estender muito, mas foi algo também que eu ganhei muito ali naquela conferência, gente, mas eu vou pedir que os irmãos discordem disso aí para mim, sobre a inveja. Gente, é algo maléfico, é uma lepra, uma coisa horrível que acontece na igreja, que a irmão tem inveja do outro, a irmão tem ciúme do outro. Isso é coisa horrível no nosso meio. Ele falou muito, se eu não me engano, 2 ou 3 mensagens sobre inveja, sobre ciúme, os frutos da nossa carne, né? E falei assim, eu fiquei tão impactada, eu pensei muito tempo no irmão, muito tempo, eu queria tanto que minha irmã estivesse aqui, e queria tanto que ela estivesse aqui comigo e tal, mas eu já falei com ela, falei, abre o seu coração,
Abra o seu coração, que na próxima você vai estar junto conosco. Essa irmã está aqui, ela está ouvindo. Amém pela palavra, aleluia. Amém. Às vezes passar aqui primeiro. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Irmãos, quando a gente vai para uma conferência, eu falo que a partir do momento que você dispôs o coração para ir, tudo já é experiência, tudo é experiência com o Senhor. Mas nós precisamos estar, nós não podemos estar com a mente obscurecida, senão a gente não vê Cristo nas experiências. A gente não consegue ver. Então, eu tive muitas experiências, no final eu vou falar de uma, e assim, o Senhor, Ele não desperdiça nada, nada. Tudo o que acontece ali é para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem. E eu ganhei muito lá em relação à palavra, né? O irmão, quando ele fala assim, que a palavra do homem, ela não tem poder. E não tem. Quando nós desfrutamos da palavra, nós imergimos na palavra, nós desfrutamos da palavra, nós acionamos a força do poder de Deus. E essa força faz a obra. Então, esse é o ponto-chave. Se eu aciono o poder de Deus, quando eu vou imergindo nessa palavra, essa palavra está dentro de mim, ela vai causar um efeito. E ela, por si só, faz a obra. Nesta conferência, nós testificamos o que a palavra de Deus tem feito. Por meio de crianças, por meio de adolescentes, e eu vejo que esse canal da graça, né, que é cada um de nós, não tem parâmetro. Pode ser uma criança, basta estar cheio dessa palavra, que é esse poder de Deus, que vai para a rua e faz o sobrenatural. Nós vimos ali o sobrenatural de Deus. Porque eu vejo assim, irmãos, enquanto o mundo está tragando, né, como as crianças estão sendo vítimas de Satanás em muitas situações, os adolescentes, os jovens, o Senhor está investindo neles. O Espírito 7 vezes intensificado. Como o Senhor tem usado. Como o exemplo que Emília acabou de passar aqui. E são muitos exemplos. Então, o segredo está na palavra. Acionar esse poder de Deus por meio da palavra. E em relação aos profetas, né? Ele falou algo também que eu ganhei muito, né? A gente sabe, né, que o Senhor Jesus, ele é o modelo de profeta, porque ele fala, ele é fiel ao que o Pai fala. Ele não falava nada de si mesmo e não fala, ele fala aquilo que o Pai ordena. Então, o profeta, ele precisa ser fiel a essa palavra. E aí ele falou algo que eu achei muito interessante, né? Ele fala assim, mas como é que a gente vai saber se o profeta está falando algo que veio de Deus ou ele está falando de si mesmo? E eu tinha muita curiosidade nesse sentido, né? Aí ele fala, como eu disse antes, a palavra ela vem com poder, ela faz aquilo, ela cumpre aquela finalidade que Deus determinou. Então, se essa palavra ela não é confirmada, então essa palavra não vem de Deus.
E eu falo que hoje nós precisamos ter muito cuidado. A palavra está muito acessível, mas também, quando a gente vai ali na internet, ali a gente vai no Instagram, são muitas pregações, são muitas palavras, né? São muitas vozes, mas muitas palavras vazias. Muitas palavras vazias, palavras que não vão fazer a obra. Né? Porque são palavras de homens. E são aquelas palavras, né, como a gente já sabe, para fazer coceira no ouvido. Essas palavras, elas não vão. Mas a palavra de Deus é que faz a obra. Ela é que vai cumprir o propósito, a finalidade pela qual o Senhor determinou. Então, assim, eu ganhei muito em relação à palavra, e é isso. E ele até fala, né? Cada chuva que o Senhor manda tem uma finalidade. Cada chuva que o Senhor manda tem uma finalidade. E a experiência, rapidinho aqui, eu vou falar uma experiência que eu tive lá. Assim que eu cheguei, eu tive várias, né? Mas assim que eu cheguei, eu tive uma, né? Porque nós fomos orientados a comprar alimentação com antecedência pela internet, lá na plataforma, para a gente não precisar enfrentar fila quando a gente chegasse lá. E assim eu fiz, comprei alimentação todos os dias, né? Comprei, mas só que aí, na hora que eu ia inserir o comprovante de pagamento, não tinha o lugar para poder carregar o arquivo e mandar. Que assim que você manda o arquivo com o comprovante, vem o QR Code para você utilizar. E aí eu não consegui. Aí eu pedi ajuda à Aline Cunha. Aline, vamos, me ajuda. Você entende mais da plataforma que eu. Ela tentou, não conseguiu. Aí, quando eu cheguei, eu falei, tá bom, chegando lá, eu vou para a administração e resolvo. Quando eu cheguei na administração com o comprovante de pagamento, a moça falou, irmã, o irmão que resolve essa situação, ele está resolvendo muitas questões aí da conferência. E a gente sabe que é muito serviço, irmãos. Uma conferência é muito serviço. Aí eu pensei, falei, Senhor Jesus, esse irmão ele não vai ter tempo de resolver minha situação. Aí, né, o velho homem já quer manifestar, mas o Senhor, graças a Deus, o Senhor venceu. Aí ela me passou o telefone do irmão para eu resolver a situação com o irmão. Eu tentava, não conseguia. E depois eu fui para o quarto, nós fomos para o quarto à noite, passei a situação para as irmãs orarem comigo, porque eu pensei, tudo bem, eu vou comprar outros tickets, né? Vou comprar tudo de novo para eu me alimentar aqui. Mas e o que vai ficar, Senhor? Não vai ser oferta porque não foi espontâneo, não saiu do meu coração. Senhor, resolva essa situação. Passei para as irmãs do quarto, né? E elas me ajudaram em oração. Falei, Senhor, desprenda meu coração, resolva essa situação, de forma que o Senhor saia vitorioso aí nessa situação. O Senhor vai vencer isso aí. Oramos e fomos dormir. No outro dia, quando eu vou no telefone do irmão, que antes não conseguia, nem era assim, era convite para o WhatsApp, mesmo assim não dava certo. Aí, no outro dia, o Senhor venceu. No outro dia, o irmão já me atendeu e só falou, irmã, faça isso. E resolve que eu mando o QR Code agora para você. Gente, foi uma coisa, mas o Senhor queria tratar com o meu coração, né? Ele queria me dar uma experiência ali. E, Senhor Jesus, cada experiência, a gente precisa estar com uma mente assim, posta no Espírito, para ver Cristo em cada uma delas. Amém pela palavra. Amém, irmãos. Até então, eu não sabia muito a respeito sobre a imersão, né? Eu falei, gente, o que é essa imersão? Como assim imersão? Aí, quando eu levava o Yuri Emanuel todos os dias, né, para o serviço de criança, e ficava observando ali os irmãos se aquecendo para atender as crianças, se aquecendo antes de iniciar o serviço, né? Então, o que acontece? Os irmãos, vamos dizer, os irmãos do serviço de limpeza. A gente escolhe um versículo, né? E antes do nosso serviço, a gente faz a imersão naquele versículo. No dia do Posso Orar por Você, a gente escolhe um versículo, né? A gente escolhe uma palavra, o Senhor vai nos dar uma palavra, e a gente precisa levar essa palavra para a rua, né?
Vamos dizer que seja um versículo que diz que Cristo vive em mim. Então, Cristo vive em mim. Quando a gente for orar pela pessoa, a gente Cristo vive em você. Cristo está no seu coração. A gente precisa ter essa direção do versículo e levar essa palavra, né, para a rua, para as pessoas, porque é isso que vai trazer a bênção para nós e a bênção para aqueles que vão receber a nossa oração. Eu também tive uma experiência assim, muito... me impactou, assim. Dulce estava comigo na hora, eu chorei, ela chorou comigo. A gente teve uma comunhão com o irmão Marcos e ele falando para a gente a respeito da coportagem, né? Aí ele falou assim que, inclusive, né, as crianças, né, ele citou o meu filho, podiam fazer isso na nossa cidade. E aí, logo depois dessa conversa, a gente teve a reunião, quando a gente estava descendo para o alojamento, uma criança nos abordou, um menininho de 9 anos, filho de um irmão coportor. E aí ele veio, ele focou Magno. Ele foi direto no Magno, ele nem viu que Yuri estava pertinho de mim, estavam amiguinhos já. E aí ele foi e perguntou, posso orar por você? Pelo que você quer que eu ore? E fez aquela oração, gente, aquela oração quebrou meu coração, criança de 9 anos. E quis semear, né? Ofereceu o kit. Aí, depois que a gente conversou, ele olhou para o lado e falou assim, ei, Yuri! Ele não tinha visto Yuri. Ele estava tão focado naquilo que ele queria fazer, né? Queria orar, queria semear o livrinho dele, que ele não tinha visto Yuri. Um dia depois... Yuri começou a brincar com eles lá, então ele falou assim, mamãe, ele me chamou para coportagem com ele. Eu falei assim, amém, né? Tá com os irmãos. É tanto que a gente foi para a rua e eu deixei Yuri e Emanuel com a irmã lá e ele ficou lá, semeando e orando pelos irmãos. Irmãos, eles oraram por 42 pessoas e semearam 12 kits. Yuri estava tão alegre, tão feliz. E eu acho que é isso que o Senhor quer trazer para nós. Porque quando a gente vai e ora pelas pessoas, traz o amor de Deus, né? E semeia esse amor, né? Que é a trama e a urdidura do Senhor, é o tecido que Ele está fazendo, né? Com a igreja, Ele e a igreja. Essa alegria não é nossa. Essa alegria vem do trono de Deus. E nós queremos obedecer essa palavra, fazer a imersão, orar pelas pessoas, amar os irmãos. Inclusive, acho que foi Emília que falou a respeito de... Eu lembrei também de Pedro. Eu lembrei de Pedro de Vanusa. Eu lembrei de Raninha de Cali. Então, assim, nós vamos obedecer e nós vamos ser abençoados. Não deixa vácuo, né? Então, aqui estou eu, assim, muito tremendo e temendo, né, diante do Senhor. Só para os irmãos saberem que eu não ia à conferência. Eu tinha colocado no meu coração de resolver umas coisas, não ia à conferência e tal. Não, mas Deus mudou tudo. Deus fez tudo por mim, irmãos. Ele fez tudo. Ele só falou assim, agora você vai, que eu estou te mandando. E ali o Senhor trabalhou comigo muito. Eu não tive muita experiência de sair, não, porque o Senhor queria que eu ficasse ali com a irmã Dora. Foi muito bom acompanhá-la. E Deus trabalhou muito comigo naquele quarto ali, onde nós ficamos, na palavra. E diante de tantas palavras que nós recebemos, de tantos pontos ricos, de tanta riqueza, eu estava ali alimentando um por um. Se fosse falar tudo aqui, eu não sei assim. Eu falei com a irmã, eu não sei expressar tudo que eu ouvi, tudo que eu recebi. Foi um alimento sólido, um alimento que veio para nutrir o meu espírito, nutrir a minha alma. E o Senhor me deu um louvor anteontem, para eu emergir, que é o final da nossa era. Deus nos dá a direção. E quando falou direção, aí veio a palavra para eu compartilhar aqui hoje com os irmãos. Que nós já temos a direção. Eu até anotei para não esquecer. Temos uma direção. O Senhor preparou tudo.
os canais de comunicação. Nós temos a televisão, nós temos o jornal que a gente sai com ele, nós temos o alimento diário, nós temos os livros, nós temos tudo. Aí falava comigo, se você não sabe falar, apresenta a comunicação, vai na comunicação escrita. Eu sei que pode ser que tenha irmãos que estão aqui na mesma condição mesmo, de sair para pregar, para falar, mas nós temos o nosso, Deus nos deu toda a ferramenta. E quando nós usamos essa ferramenta, nós salvamos vida através dessa ferramenta. Ele nos deu tudo, né? Então temos aqui, nós temos uma direção da palavra profética, aqui todo dia falado. Então nós temos essa direção de trazer pessoas para ouvir essa palavra. Eu não posso falar, mas temos irmãos profetas dons aqui, né? Os homens profetas dons que falam essa palavra. Aí eu notei, canais de comunicação, canais da graça de Deus. Nós somos canal da graça de Deus. Só precisamos sair e deixar Deus nos usar. Pregar o evangelho do reino. Agora o irmão Pedro falou uma coisa que me chamou a atenção e eu anotei. Fazer pessoas serem governadas por Deus. Essa é a missão nossa. Trazer pessoas para o reino de Deus, praticar a palavra, edificar a igreja. Mas quando nós saímos para orar para uma pessoa, nós estamos levando essa palavra do Senhor e fazendo com que essa pessoa saiba que tem um que nos orienta, um que nos direciona em tudo. Nós temos uma direção. Nós não estamos alheios a esse mundo. Nós temos um Senhor que cuida de nós. Amém? Só basta 2 palavras que o irmão frisou muito lá: crer e obedecer. Crer na palavra e obedecer. Até falei que são 4 palavrinhas, né? O O, tira o A, né? É O, A, B, C, D, não, é O, B, D e C. Amém? Só basta crer e obedecer. Posso orar por você? Fazer a imersão, fazer a imersão na palavra, crer e dizer, eu posso, eu posso. Quando eu falo eu posso, é porque eu creio naquilo que eu recebi. Eu posso. E quando eu falo eu posso, o Deus vai fluir de dentro de mim e vai alcançar as vidas. Amém. E o hino, o louvor que nós cantamos hoje aqui, até chorei ali, fez como Deus confirma, né, irmãos? A gente tem que estar no Espírito. Quando os irmãos começaram a cantar aqui, nós somos os trabalhadores da última hora. Eu sou o trabalhador da última hora. E o Espírito de Deus está em mim. O Espírito forte. Então vamos sair agora. Então eu estou agora me colocando diante do Senhor para dizer, conforme Hebreus 10, verso... Até anotei aqui, verso 7b, ele fala assim, ó, estou aqui, ó Senhor, o meu nome está escrito no livro da vida. E ele fala mais, ó Deus, pode fazer a tua vontade em mim, eu quero fazer a tua vontade. Então, deixo essa palavra para os irmãos, que Deus falou muito no meu coração nessa conferência, diante dessa trama de amor, de união. Porque se não tiver essa trama, essa união na igreja, se não tiver amor, não tem a trama. Se não tiver o amor, eu não posso alcançar a vida sem trazer para Jesus, porque Jesus é o próprio amor. Ele que está falando no nosso coração. Então, eu louvo a Deus por essa palavra que Ele falou comigo, por esse louvor que veio. E Ele fala, a visão já foi nos dada. Sim, eu tenho que arder no meu coração. Orar, amar, cuidar da igreja. Aí sim vai ter edificação na igreja, né? E outra coisa, unidos, livres da inveja, como já foi falado aqui, e do mal, vivendo o que, irmãos? É harmonia. É harmonia total. Quando tem um irmão doente, quando tem um irmão precisando, eu tenho que ter ardência no meu coração de estar junto com esse irmão. Amém? Seguimos a direção que o Senhor nos falar. Que assim seja em nossas vidas. Obrigada. Amém. Bom dia, irmãos. Essa conferência, para mim, foi, eu diria assim, foi um falar muito simples. Né? Foi um falar muito simples e muito esclarecedor. O Senhor está voltando, gente. Não tenho dúvida. O Senhor está voltando. E a importância, né, da palavra profética. Nós temos que crer nos profetas. Né? Se a gente não crer, se a gente não duvidar, né, que todas essas práticas que estão acontecendo, todo esse movimento não está vindo do trono, não adianta a gente ficar sentado ouvindo mensagem. Né? Então, assim, isso é um sentimento meu. Né? Inclusive, lá,
eu me perguntava, muitas vezes eu falava comigo, quando eu via aqueles testemunhos daqueles irmãos, sabe, aquela obra grande, o Senhor está fazendo uma obra tão grande, né? E eu falava, meu Deus, isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Porque a gente fica, né, ali parado, mas a obra que está acontecendo é muito grande, né? E nós não temos mais tempo, não. Eu confesso que desde o dia que eu cheguei, que eu estou assim um pouco sonsa, sabe? Assim, parece que minha cabeça ainda não... Porque eu já contratei o caminhão, né, de mudança, já está tudo certinho, mas o caminhão está parado na porta e eu não consigo tirar as coisas para colocar as coisas no caminhão. Então, para mim, vai ser é uma meta que eu tenho de mudar. Eu preciso mudar, não posso continuar mais com o meu estudo, entendeu? Eu preciso entender o que acontece, né? Eu preciso tirar esse povo que fica sentado no meu colo, né, Magno? Então, assim, para mim, a conferência foi simples. Vamos falar muito simples. E é isso aí, não tem... Eu penso assim, como o Senhor é maravilhoso. A gente fica preocupado, né, porque as famílias hoje, a casa é um lugar de proteger as crianças, né? Deus deu a família para guardar as crianças. Só que nós sabemos que elas não estão sendo guardadas nas casas. O que está acontecendo dentro das casas, gente, são coisas que a gente tem até nojo de falar. Tem nojo de falar. Mas olha o que Deus fez. Deus está alcançando as crianças para as crianças alcançar os pais. Nós tivemos vários testemunhos lá, né? Através das crianças, os pais foram, né, alcançados. Então, a gente só tem que confiar, não questionar. Eu confesso que quando começou a imersão aqui, eu não conseguia muito entrar. Falei, meu Deus, mas o que é isso e tal e tal. Mas aí lá eu percebi, realmente, né, nós temos que ficar louco mesmo, né? Não é? Se a gente não ficar louco, a gente não é louco só de forma artificial, não, né? Por isso que eu acho que a mudança ela tem que ter estrutura, porque senão fica só mais né, um oba-oba. Outra coisa também que me chamou a atenção e uma coisa que eu quero praticar é o SOS. O SOS é um pedido de socorro, né? E realmente, se nós conseguirmos praticar o SOS, nós vamos estar fazendo tudo. Vou falar. O SOS, simplicidade. O que é ser simples? Eu não usar roupa da moda. Não, gente, isso não é ser simples, não. Isso não é questão de ser simples. Aí eu até coloquei aqui, simplicidade é compreender e confiar que Deus vai... você só precisa estar disposto para Deus falar através de você. Não é você falar de Deus, não. Deus não precisa de ninguém para falar dele, não. Ele é o próprio Deus, né? Ele só precisa de eu ter certeza, de ser simples, falar, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Não é? É a gente não ter essa preocupação da avaliação, de ser avaliado, que eu vou falar, que eu vou errar, que alguém vai falar, que alguém vai criticar, né? Então, é isso para mim que eu ganhei, ser simples. Ser simples, se tiver que falar uma palavra, né? Sem aquela preocupação, como o irmão Cleomar fala, vou falar uma palavra simples aqui. Aquilo é simplicidade. Poderia buscar lá no dicionário dele, porque o dicionário dele é culto, né? Mas ele foi simples, né? Né? Simplicidade, obediência. O que eu, né, parei? Obediência. Quando a gente está no mundo, que a gente ia atrás do trio elétrico, todo mundo aqui já foi atrás do trio elétrico, né? Por acaso, a gente ficava perguntando, vai passar por qual rua? Vai passar por qual avenida? Não estava nem aí. Seguia o trio elétrico, obedecia. Sem saber se era Dudu, se era Osmar, se era quem é que estava no trio elétrico, se era, né? A gente ia, simplesmente obedecia o trio elétrico. Então, nós temos que obedecer. Os irmãos estão pulando, vão pular, né? Os irmãos estão emergindo, vão emergir, sem questionar quem falou, quem inventou isso. É isso que é simplicidade, ou que é obediência. É obedecer sem questionar, né? É obedecer sem questionar. E a submissão? A submissão é praticar a obediência. Né? Não adianta também eu ir atrás, mas está ali. Meu Deus do céu. Você tem que ir, obedecer, praticar e ir. Né? Então, esse é o SOS. Se a gente conseguir
praticar esse SOS todos os dias, nós vamos estar fazendo a vontade do Senhor. Né? Não é a vontade do irmão fulano, a vontade do irmão seguinte, é a vontade do Senhor. Gente, eu particularmente, por sentir assim, sabe, com toda convicção que o Senhor está mesmo no mover, que o Senhor, sabe assim, é muita coisa, a gente fica realmente louco de ver tanta coisa que o Senhor está fazendo. Né? Então, essas foram as coisas assim, que eu pretendo praticar. Porque também não adianta um tanto de coisa e a gente não fazer nada. Né? Mas, para isso, nós precisamos mudar. Né? Mudar de roupa, mudar de casa. Né? O caminhão já está contratado. Eu tenho certeza que o Senhor vai me ajudar eu me transformar, porque eu preciso ser transformada. Porque se eu não for transformada, só o Senhor Jesus na minha causa. Bom, e outra coisa também que me chamou a atenção foi a questão da inveja, do ódio e do homicídio. Né? Não é porque a gente está aqui, sentadinho, bonitinho, o Senhor Jesus, que a inveja não pode atacar nosso coração, não. Todos esses sentimentos nós temos. Mas o que o Senhor falou para Caim? Falou o que com ele? Quando Deus percebeu que Caim estava com o coração cheio de inveja de Abel, o que Deus falou para Caim? Mas a te dominar. Então, quando você perceber que passou um sentimento que vai passar, não estou vendo ninguém santo aqui que não vai passar. Não tem ninguém aqui perfeito que não vai passar. Né? Nem que seja um tio de sina vai passar. Né? Aí o que você tem que fazer? Dominar. Porque se a gente não dominar, aí você começa a olhar para aquele irmão, já começa a implicar, não te fez nada, mas você já começa, né? A mente vem ali, e aí começa a nascer um ódio. E o ódio, gente, ele vai matar o irmão. Então, é isso que é o perigoso. Quantas pessoas nós já matamos? Quantas vezes eu já morri porque alguém me matou? Né? Então, assim, é tudo muito simples. A gente não precisa preocupar com muitas coisas. É tudo muito simples. E o Senhor está com pressa, e o segredo é a gente emergir, mas com realidade. Nada, eu não quero fazer nada com fogo de palha. Se for para fazer com fogo de palha, eu não vou nem arrumar o fósforo. Vou deixar o fósforo quietinho lá. Né? Porque, assim, é muito sério. Tudo isso é muito sério. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu ganhei aqui. Não, foi isso aí, né? É o SOS e... Falei demais, né, irmãos? Eu nem senti eu falar. Amém, irmãos? Por causa do tempo, vamos ser um pouco mais objetivos. Amém? Amém, irmãos. Essa loucura, né, irmãos? Ser louco, é mergulhar e sair pegando fogo, né? Isso é loucura, né? É sobrenatural. Mas o meu sentimento nessa conferência é de gratidão. Desde o momento que eu me dispus a ir na conferência, eu vi o Senhor agindo, em todos os detalhes. De vez em quando o inimigo levantava uma situação, mas eu falei, sai fora, não quero nem, eu vou imergir na palavra. Algo simples, né? Do irmão, nunca tinha colocado a lista de onde a gente ia ficar. Você só sabia quando chegava lá, né? Quem ia ficar com você. Dessa vez, colocaram a lista, né? E me colocaram fora do meu bloco. E eu falei, Senhor Jesus, já comecei. Falei, Senhor, não quero nem pensar. O Senhor está preparando algo. Irmãos, pensa numa conferência abençoada. Então, assim, falar da conferência é difícil. Você precisa ir para ver a esfera da conferência, né? Mas algo que me tocou também é a questão da palavra. Ontem, quando o irmão deu o aviso aqui, outrora, eu nem dormia. Eu arrumava um jeito de não estar aqui hoje na conferência. Mas a palavra tem feito a obra na minha vida. E por estar aqui na frente, irmãos, eu sei assim que para muitos aqui é fácil vir aqui, mas para mim não era. Mas a palavra tem feito a obra na minha vida. Então, o irmão falou que a palavra é o veículo. Eu até não... Ver se eu acho aqui, não sei nem se eu vou achar.
Mas amém. A palavra é o veículo que nos leva até Deus, né? A palavra é que nos cura, né? A palavra é que nos dá direção, né? Então, tudo que nós precisamos é da palavra, né? E o irmão focou muito na conferência que o Senhor quer nos encher, né? O Senhor quer nos encher. Mas, igual o irmão falou ontem, para o Senhor nos encher, precisamos remover, né, de nós o nosso velho homem, né? Se nós não permitirmos o Senhor remover de nós o que é velho, não tem como o Senhor nos preencher, né? Nos encher, né? Que é isso que o Senhor quer, né? Que tornamos plenos, né? Cheios da vida de Deus, né? E outro ponto que eu ganhei muito também foi a questão da urdidura e da trama, né? Ontem o irmão começou a falar, falei, amanhã eu não vou nem compartilhar, que o irmão já falou o que eu ganhei. Mas, amém, né? Então, assim, eu fui muito tocada em ver ali o trabalhar do Senhor, né? O Senhor quer tecer um tecido, né? É fazer esse tecido em cada um de nós, né? Então, para que haja esse tecido, ele precisa de cada um de nós, né? E eu achei interessante que o tecido, ele vai assim, né? Eu falei, um dia você está cuidando, outro dia você é cuidada, né? Então, um depende do outro, né? Um precisa estar ajudando o outro para que haja esse tecido, né? Para que haja essa edificação, né? Que é isso que o Senhor quer. E sem esse amor, e o irmão mostrando, né, que esse tecido, essa urdidura é o amor do Senhor, né? Então, irmãos, sem o amor, então, assim, isso me toca muito, que sem o amor não há edificação, né? Então, a gente precisa cada dia comer mais do Senhor, né? Buscar mais a palavra do Senhor, para que esse amor vai gerando em nós, né? Se eu ainda não consigo amar a irmã, mas por meio da palavra, esse amor vai, né, gerando esse amor em mim, e eu vou conseguir amar os irmãos, né? Então, assim, se entre nós aqui, irmãos, não houver amor, lá fora nós não vamos levar a cura, não. Nós precisamos amar uns aos outros aqui, né? Então, isso aqui, irmão, é o meu sentimento, é para mim. Eu preciso amar uns aos outros, porque senão eu não vou conseguir fazer a vontade do Senhor, que é edificar a igreja, né? Então, que o Senhor queime em mim esse amor, né? Que esse amor gere em mim esse amor um pelos outros, né? Amém, pela palavra. Amém. Muita gente sabe aqui que foi muito difícil para mim sair daqui para ir para a conferência. E quando o Magno falou ontem de compartilhar, eu tremi e falei, quem não vai dormir sou eu. Mas amém. Teve uma parte do meu caderninho eu não trouxe, que eu levei para a conferência, ficou em Teixeira, mas teve uma parte da conferência que me pegou muito, que foi sobre o ser simples e obediente. Eu participei da comportagem e ainda não tinha entendido o que era ser simples e obediente. Durante a comportagem, o irmão foi muito sensível ao meu olhar e ele decidiu ficar junto comigo lá durante a comportagem, me ajudou muito em oração, e entender o que era a imersão, né? Que isso para a gente realmente é novo. Nós paramos e eu estava presa no velho homem. Quando eu abordava as pessoas para orar por elas, eu conseguia pedir só prosperidade, paz, amor. Eu estava presa no velho homem. Então, a imersão é muito importante porque ela nos resgata mesmo. O irmão imergiu comigo, a gente orou muito, eu chorei bastante durante a imersão e eu consegui me desprender do velho homem, do homem dos 19 séculos e orar em cima da imersão. E é muito simples, realmente é muito simples, a gente precisa de se direcionar na palavra e em cima daquilo ali orar. É muito, muito fácil obedecer ao Senhor. A gente é que fica preso ao nosso saber fazer e acaba não flui nada, literalmente não flui nada. Então, a gente precisa de colocar o Senhor como primazia na vida da gente, porque é isso que faz ganhar, né? E a rua, muitas vezes, não é a cura só para as pessoas que estão nos ouvindo, muitas vezes é para a gente mesmo. E a rua é a cura, graças ao Senhor pela vida dos irmãos que oraram por mim, pelos meus pais que não desistiram de me levar para a conferência, e eu quero me desprender do velho homem. Amém.
tem que desprender agora, né? Que é mais difícil é vir aqui na frente. Amém. O Senhor tem cuidado de mim até para ir para a conferência, porque eu sempre falo que vou fazer tudo certinho para ir no final, na última hora não tem nem vaga. E o Senhor vai lá e abre as portas e deu certo, né? Eu e Pedro fomos para a conferência. Teve mais coisas, que eu ganhei muita coisa, mas não vou conseguir expressar tudo, mas a rua realmente foi cura para mim, porque eu saí para orar e com aquela convicção de que eu ia vender todos os kits e que eu ia passar os kits e que ia orar por todo mundo, mas ninguém queria receber oração. E aquilo eu já estava assim, nervosa, e aí a irmã falou assim, às vezes o problema está em nós. E realmente o problema estava em mim, porque eu achei que era normal. E aí foi uma cura para mim, porque muitas vezes quando a gente pega o alimento diário e não faz, nós também falamos não para o Senhor. E a primeira pessoa que a gente abordou foi um moço lá, ele pagou pelo kit, mas ele não quis o kit. Então, o Senhor, e eu olhei assim e falei, mas ele pagou porque ele não quer levar. E aí o Senhor, quando essa moça falou que o problema estava em nós, me levou a ver quantas vezes que eu já paguei o irmão pelo kit e eu não li. Então, eu levar para casa não significa nada, porque o meu kit ficava lá, eu tenho que lá novo e eu não usei. Então, foi a mesma coisa. Então, o Senhor tratou comigo por inteira naquela rua, sabe? As pessoas me falando não, não, não. E aí, eu estou com pressa, estou atrasada. E quantas vezes que eu estive atrasada e não fiz o alimento diário? Quantas mensagens que os irmãos colocaram no grupo e eu nunca ouvi, porque eu estava atrasada e com pressa. Então, eu falei, Senhor, eu estou pior do que essas pessoas, porque elas não conhecem o Senhor. Mas eu conheço, eu sei, e mesmo assim eu não faço e eu rejeito. Então, a rua realmente é a cura. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Essa conferência, ela veio me mostrar que eu não amo. Esse foi o meu sentimento quando eu saí da conferência. Eu não amo as pessoas, porque quem ama, cuida. E quando fala assim que a rua é a cura, a gente vê que o poder de Deus quer curar as pessoas. Deus, ele um dia nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E esse é o desejo de Deus para com quem está lá fora. Tem muitas pessoas ali fora que precisam ser transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E como que essas pessoas vão ser transportadas se nós não sairmos para a rua? Servir ao Senhor aqui dentro é muito fácil. Servir ao Senhor até mesmo dentro da nossa casa, quando um lar é completo, ainda é fácil. Mas servir ao Senhor ali fora, ganhando não é fácil. Mas essa é a vontade de Deus. E o Senhor, ele é o modelo para nós, né? Ele realmente é o modelo para nós. Tudo que nós estamos vivendo hoje na vida da igreja, se nós exercitarmos só a nossa mente, nós vamos ficar para trás. Agora, se nós exercitarmos o nosso espírito, nós vamos ver que Deus está nesse negócio. Então, não adianta, eu falo para mim mesma, não adianta eu querer falar que eu sou cristã, que eu vivo a vida da igreja, mas eu não tenho amor pelas pessoas. Que o Senhor possa me dar esse amor, porque o amor cobre multidões de pecado. Então, quando a gente encontra as pessoas ali fora, às vezes a gente fala de tudo. Como os irmãos têm falado, né? A gente fala de muita coisa, mas não fala do Senhor. E essa semana eu e Níris tivemos uma experiência. Eu fui intimada. Olha para você ver como é que o Senhor é. Eu fui intimada para ir numa casa para orar pela essa pessoa. E aí eu recorri a várias irmãs. E essas irmãs não puderam ir comigo. E aí uma irmã falou assim, irmã, chama a Fabiana ou chama Níris. Eu chamei Fabiana, a Fabiana também tinha um compromisso, não podia. Aí eu chamei Níris. Aí Níris foi comigo. E aí tudo bem, fomos, oramos, voltamos, mas o que Níris testemunhou, vou falar assim, testemunho, tá mesmo? O que Níris falou comigo quando nós chegamos, que eu parei em frente à loja dela para deixar ela virou para mim e falou assim, Bia, eu não posso esquecer de te falar. Essa foi a resposta da minha oração de hoje de manhã. De manhã eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu não tenho coragem de abordar as pessoas, mas o Senhor envia alguém para me orar hoje.
Então, o Senhor levou, o Senhor trouxe até a vida da irmã e a minha vida uma pessoa que precisava de oração. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que move as águas no viver da igreja. E nós precisamos, Senhor, pedir ao Senhor simplicidade, obediência e submissão. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento. E essa conferência foi isso para mim. Mais uma conferência que o Senhor fala no nosso coração. Termos simplicidade e ouvir o palavra profético e prosseguir. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, realmente o que me mais tocou nessa conferência foi o amor, né? O Senhor falou muito ao meu coração sobre o amor. Eu preciso aprender a amar, né? E às vezes a gente acha que a gente não sabe amar, e lá na conferência ficou muito claro para nós, né? Quando aquela frase estremeceu o nosso coração: a rua é a cura, a rua é a cura, e a gente ficou repetindo aquilo: a rua é a cura. E realmente, na rua a gente experimenta o amor, o amor. E nós podemos orar pelas pessoas, e esse amor, ele invade nosso coração de uma maneira muito especial. Quando nós achamos que nós vamos cuidar de alguém, nós que somos cuidados, né? E eu ganhei muito com esse testemunho aqui que a irmã acabou de dar, porque a gente vê que esse amor ele é expresso no serviço, quando a gente se dispõe para servir o Senhor. E mesmo quando nós estamos conectados, mesmo sem perceber, nós estamos sendo usados pelo Senhor. Né? Às vezes nós achamos que nós não estamos nem sendo usados, mas o Senhor está nos usando para levar esse amor. E eu fiquei doente, né, no meio da conferência, e quando eu cheguei em casa, eu estava ali, nossa, eu não estava aguentando ficar em pé, e eu tinha que fazer uma sopa para mim, que o médico falou: tem que comer alguma comida forte. Falei: meu Deus, eu tenho que fazer uma sopa para mim. E aí eu falei assim, fazendo aquela sopa ali, e pensando, falei: meu Deus, como eu preciso aprender a amar as pessoas. Que tem pessoas que moram sozinhas, né, e fica doente, e não aparece ninguém para levar uma sopa, para levar alguma coisa, né? E depois que o Senhor me deu essa experiência, que Ele falou no meu coração, que eu preciso realmente cuidar das pessoas, assim, nesse sentido de ter uma atitude mesmo, aí o Senhor começou a enviar pessoas para cuidar de mim, sabe? Para orar por mim, para levar um suco nutritivo, para levar uma sopinha. Nossa, gente, é maravilhoso. Ouvir falar da urdidura e trama é uma coisa, mas viver isso é outra coisa, né? E aqui na vida da igreja, a gente tem a oportunidade de viver esse amor. Graças a Deus. Amém. Eu vou ler um versículo. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, Cristo tem tudo que nós precisamos. Eu lembrei mais uma coisa, eu tenho que falar. Kit. Gente, como isso me incomodava, né? Realmente é muito difícil ser simples e obediente. Orar pelas pessoas é uma coisa, mas, gente, vender kit, pelo amor de Deus, né? Não. Mas, gente, quando a gente ganha que o profeta que está ali falando, ele realmente está sendo direcionado por Deus, aquilo toca nosso coração e nos incomoda a ser obedientes, porque ali nós podemos ver muitos frutos, né? E quando a palavra vem do trono de Deus, ela gera frutos, né? E nós vimos muitos testemunhos e, com certeza, o Senhor tem um grande propósito na quantidade de livros que está sendo semeado por aí. A gente sabe que a volta do Senhor está próxima e que pode ser que a gente não tenha o livre acesso à palavra de Deus que nós temos hoje, né? E quando isso ocorrer, né, quantos livros já estarão semeados sobre a face da terra? Eu quero colaborar com esse projeto de Deus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia pelo caderninho, né, irmãos? Amém.
Eu vou ler alguns pontos que eu ganhei lá na conferência. Lá no dia que o irmão falou a respeito da imersão, né? Que a nossa alma, ela precisa de uma completa transformação. A alma precisa abrir a porta para que Deus nos fale em espírito. Precisamos abrir a porta da mente para o espírito. Quando renovamos nossa mente, a alma abre e entra em imersão e ajuda a abrir a porta da mente. Então, irmãos, essa foi, assim, realmente uma conferência muito forte, né? Tem mais um pedacinho aqui. Não é só concordar com a palavra profética, e sim praticar, né? Nós temos que querer viver esse sobrenatural, porque não é sobre vender, é sobre semear. E queria contar rapidamente também uma experiência minha, né? O irmão pediu para a gente levantar para não deixar o diabo ficar sentado no nosso colo e impedindo que a gente fale, né? Então, rapidamente, eu vivi a minha experiência de comportagem lá também, de semeadura. Não foi fácil, irmãos, não é fácil. Nós tivemos em 3 estabelecimentos que não nos deixaram entrar, num shopping, num grande supermercado e um sacolão maravilhoso, que até a arma falaram, uma segurança lá falou que a segurança dela era o 38 que estava na cintura dela, então a gente não pôde falar. Aí a gente foi direcionado para um pequeno centro comercial, onde que eu estava o tempo todo com meu kit, orei por várias pessoas, mas o kit aqui. Eu vi ali um quiosquezinho de umas flores, um lugar vendendo flores, e fiquei, Senhor, eu preciso ir ali naquele lugar, eu preciso ir ali naquele lugar, mas, irmãos, eu não consegui ir. E na hora que a gente saiu, eu consegui passar um kit, porque a comportora que estava comigo me ajudou. Mas aquele lugarzinho me incomodou, porque eu não consegui ir sozinha naquele lugar. E na hora que a gente estava para sair, 2 irmãos foram lá e conseguiram, acho que dispensar um kit, oraram pela pessoa que estava lá. E na hora que a van arrancou, eu estava sentada na janela e só vi lá da janelinha a mulher batendo a mão para mim, acenando, e o máximo que eu pude fazer naquele momento foi bater a mão. Então, a gente realmente precisa de levantar, e que o Senhor nos incomode, né? Amém, glória a Deus. Aleluia. Eu queria ler esse versículo aqui, né, de 2 Crônicas 20:20. Ele é muito facinho de gravar. 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, tudo na vida da igreja é crer, né? E simplesmente as coisas vão acontecer, né? Crer e obedecer. Se você crer e obedecer, só precisa de simplicidade, não precisa complicar, não precisa fazer nada além. E uma coisa que me incomodava muito, e nessa conferência foi o que mais me impactou, que eu quero passar para os irmãos, é que a volta do Senhor está próxima, e eu falava para mim, né? A gente está sempre ouvindo. Quando é que o Senhor vai voltar? É quando o evangelho do reino for pregado até os confins da terra. E, irmãos, isso para mim parecia algo que não... Como é que vai ser isso? Eu sempre pensava assim, né? Os irmãos estão indo lá para a África, estão indo lá para a Austrália, estão indo para tantos os lados, mas chegar até os confins da terra, irmãos, me impactou tanto essa conferência, é que a palavra ela está chegando em todos os lugares por meio do IVPT, por meio dos irmãos, e principalmente os irmãos, a maioria deve ter ouvido o testemunho do Timor-Leste, né? Do Timor-Leste. Irmãos, aquilo me impactou tanto. Eu falei, puxa, Senhor, realmente o Senhor está falando que o Senhor vai voltar. E uma conferência em Vitória da Conquista, os irmãos falaram, né, alguns cálculos, e eu fiquei com aquele cálculo na cabeça, né? Porque o Senhor, ele não fala nem o dia nem a hora, mas nós estamos aptos a conhecer o tempo. Lá em Mateus fala, né, que você sabe, olha para o tempo, você sabe se vai chover.
né? Você sabe se vai ter sol. Então, algo o Senhor nos dá. Então, nós sabemos que o dia e a hora é impossível a gente saber. O Senhor foi claro nisso. Mas o tempo está próximo. Nós já podemos sentir, porque a palavra do reino está chegando em toda a terra. Esse testemunho daquele casalzinho de cabelo branco, que ficaram, acho que 16 anos lá no Timor-Leste, e orando e orando e orando, a irmã começou a ouvir o IVPT, ouvindo, ela sabe as mensagens. O que mais me impactou, irmãos, ela foi falar com o irmão, ela falou assim, a mensagem tal que o irmão falou isso, isso e isso, a mensagem tal que o irmão falou isso, isso e isso. Ela não está reunindo conosco, mas ela conhece a palavra, ela toca no Senhor. Irmãos, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, o Senhor está. O Senhor está fazendo a obra. Não somos nós não somos nada. Nós não somos nada. Às vezes a gente acha que ainda está fazendo muita coisa. Nós não estamos fazendo nada. Diante da obra de Deus, nós temos que olhar e falar assim, Senhor, eu não sou nada, né? Nós só precisamos crer e obedecer. O Senhor, Ele está fazendo a sua obra. O Senhor preparou esse VPT assim, de repente que veio a pandemia e essa palavra entrou em todas as casas. Até o partir do pão, nós partimos em casa. Irmãos, o Senhor está fazendo a obra dele. Ele está fazendo. Essa pandemia é coisa do mal, né? Vem para isso, para aquilo. Mas o Senhor usa toda situação. Toda situação que eu passo, é o Senhor trabalhando em mim. Quer seja ela boa para mim, quer seja ela ruim. Irmãos, a palavra do Senhor é a palavra da verdade. Né? O irmão, ele firmou isso muitas vezes, né? Que é a palavra da verdade. E um outro testemunho, né? É a questão de Salomão. Né? Ele falou que o vazio do homem não dá para ser enchido com as coisas desse mundo. Se alguém se sente vazio, as coisas desse mundo não vai encher. Porque Salomão, o homem mais rico nessa terra, ele chegou no fim da vida e falou que era tudo vaidade. Tudo vaidade. Irmãos, as coisas dessa terra não nos preenchem. A alegria, a felicidade de estar numa conferência, só quem está lá sabe. Quando você vê todo mundo pulando, né? Você olha para um lado, gente, olha para o outro lado, gente, e todo mundo com aquele sentimento, né? E todo mundo ali sentado, irmãos, não é fácil ir para a conferência, não. É um sobe e desce e vai tomar café lá embaixo, e sobe para a reunião lá em cima, e desce para almoçar, e sobe para descansar, e desce e sobe morro, e fica sentado quantas horas ali? De 9 até meio-dia, depois de 7 até 10 da noite, você ficar sentado nessa cadeira aqui esse tempo todo, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Mas, irmã, é uma alegria inefável. Não tem como expressar. Só o Senhor mesmo. Amém. Para terminar, temos ainda um compartilhar, viu? Vai ser transmitido aqui, tá? A irmã vai estar transmitindo para nós e aí nós encerramos. Amém?
Até que estabelece, irmãos, ali a conexão, eu vou estar já adiantando para os irmãos. Os irmãos, por favor, estejam orando, tá? Porque nós queremos, como vários irmãos compartilharam aqui, queremos ser simples e obedientes. A bênção está aí. Não cabe a nós entender, porque a nossa mente humana, quando é passado o encargo, a nossa mente humana, ela busca primeiro processar. Se ela aceitar, se achar por bem, recebe, senão ela já descarta e a obra não é feita. Quanto a nós, como igreja, cabe obedecermos. Ficou uma caneta aqui depois, tá? Não sei de quem é, depois pega aqui. Então, cabe a nós obedecer e sermos obedientes, simples e obedientes. Então, os irmãos estejam orando, que nós temos um projeto para que possamos incluir os nossos adolescentes, os nossos jovens nesta obra do Senhor, porque é o núcleo energético da obra de Deus. São os jovens estão assumindo um encargo muito forte nessa era final, o Senhor está confiando a eles uma responsabilidade muito grande. Amém, irmão. Então, os irmãos estejam orando, tá? Para que esse sentimento, para que o Senhor conduza e encabece todas as coisas. Amém? E quanto a nós, cabe, irmãos, sermos esses que abrem o coração e não questionam o falar de Deus. Não vamos questionar, não vamos levar para a mente e ficar ali analisando e aprovando ou reprovando. Não, vamos obedecer, irmãos. O caminho da bênção está na obediência. Amém? O Senhor quer nos transportar, né? Colossenses 1 fala do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O caminhão já está aí pronto e esse veículo que faz esse transporte é a palavra de Deus. Então ame a palavra, se apegue à palavra, desfrute da palavra, irmãos, que é aí que está o caminho da salvação. Amém? Tá pronto? Amém, irmão Jesus. Amém, irmão Jesus é o Senhor. Infelizmente eu não consegui ir na reunião, porque eu senti dores no corpo à noite e acabei acordando com o corpo dolorido. Mas eu já estava com o sentimento de compartilhar sobre a conferência, então eu decidi fazer isso através desse vídeo. Eu tive muitas experiências na conferência através da comportagem, mas eu decidi falar o que eu ganhei hoje, um pouco do falar do irmão Pedro. Eu ganhei muito quando o irmão falou que nós não devíamos ter espaço em nós onde Deus não domina. E geralmente Satanás tenta nos afetar através da nossa alma. A parte que Satanás tenta mais afetar é a nossa mente. Antes da conferência, tinha uns dias que eu estava triste realmente. E eu só estava tentando ocupar a minha mente com coisas aleatórias que não eram o Senhor. E eu aprendi nessa conferência que nós devemos ocupar a nossa mente com Cristo. É imergir na palavra, é invocar o Senhor, é praticar a palavra profética. Quando nós ocupamos a nossa mente com a palavra de Deus, o rio da graça do Senhor começa a transbordar em nós. Porque nós somos propriedades do Senhor, e então o Senhor quer nos ter por completo. O Senhor já habita no nosso espírito, mas Ele quer abrir a porta da nossa alma para que Ele possa entrar. E o irmão também disse ontem que a mente é que comanda o nosso corpo. Assim, quando o Senhor estiver ocupando a nossa mente, o corpo já vai começar a estar praticando a palavra do Senhor. Assim que nós estivermos praticando, nós vamos estar cumprindo com a obra do Senhor. Então, o nosso foco tem que ser esse. Ocupar a nossa mente com as coisas de Cristo. Amém, Jesus é o Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos orar para podermos encerrar a reunião. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por cada compartilhar dos irmãos, edificando o teu corpo, edificando a igreja. Graças ao Senhor. O Senhor levou os irmãos, trouxe debaixo dos teus cuidados, das tuas mãos.
Oh, e encher os irmãos de espírito de vida. Isso é muito gratificante, Senhor. Continue falando em nós. Continue nos enchendo de Ti, Senhor. Nos levando, Senhor, a cada dia, Senhor. Está tecendo esse tecido de amor. Oh, trama e ordidura, Senhor. Oh, o amor entre os irmãos. Amando também as pessoas lá de fora, Senhor. Aqueles que não conhecem o Senhor. Senhor, nos dê um coração, Senhor, de amor, Senhor. Amar incondicionalmente as pessoas, levando para eles a Tua palavra. Senhor, nos dê também sabedoria para cuidar dos nossos jovens, incluí-los, cada um deles, Senhor, também nesse caminho. Senhor Jesus, cuida de todos nós. Nos dê uma semana abençoada. Ó Senhor, cuida da nossa casa, cuida, Senhor, do nosso viver, cuida do nosso trabalho. Senhor, colocamos tudo nas Tuas mãos e seja feita a Tua vontade. Leva a cada dia a prosseguir nos Teus caminhos, ó, invocando o Teu nome, Senhor, sendo obediente, Senhor, crendo na Tua palavra, a Tua palavra que nos dá luz, que nos dá direção. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Continue crescendo em nós. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém. Deus não tem me dado espírito de covardia, mas sim de intrepidez. Mesmo com meus medos, avanço com toda ousadia, sentindo ou não timidez. Meus sentimentos não vão me impedir de alcançar os seus, e sem olhar para trás vou confiar em Cristo e vou sair. A rua é a cura, a rua é a cura, a rua é a cura, a rua é a cura. Me apresento, eis-me aqui, pronto pra sua ordem ouvir. A rua é a cura, a rua é a cura. Falado, cumprindo assim a profecia, usando os profetas seus. E nos tem chamado a pregar, orar, sair às ruas, buscar os que já são seus. Conflitos vão ser resolvidos, e falar de Deus, toda doença e mal, expulso sai ao crer no seu falar. A rua é a cura, a rua é a cura, a rua é a cura, a rua é a cura. Me apresento, eis-me aqui, pronto pra sua ordem ouvir. A rua é a cura, a rua é a cura. A rua é a cura, a rua é a cura, a rua é a cura, a rua é a cura.